gente apontou como problema principal a ausência de momento de diálogo entre os TRTs e o TST, né? Entre os TRTs, o TST e os TRTs. Uma das medidas práticas, né, uma das soluções que o nosso grupo apontou foi a realização de seminário nacional prático para discutir o sistema de precedentes. Mais com caráter de fórum, né, para que se levem as demandas e se levem soluções também, para que os tribunais sugiram soluções e disponibilizem elas para os outros tribunais, né. Uma das maneiras de operacionalizar isso, né, seria solicitar à comissão gestora dos precedentes, né, aquela da resolução 374, né, a realização do seminário nacional. A segunda solução, né, edição e formatação de resolução, uma norma do CSJT acerca da sistemática de cooperação entre os TRTs para a edição de precedentes. Né. Então, do mesmo modo, né, aqui a gente quer demandar bastante a comissão gestora lá da Política Nacional de Precedentes da Resolução 374. Esse foi o apontamento prático que a gente tirou dessa solução. Né, e na 3 aqui a gente tem a revisão das metas. Bom, esse é um tema polêmico aqui que nós levantamos no grupo, né? O pessoal que levantou, é um tema delicado que envolve essa questão das metas, tem a questão do jurisdicionado, uma forma de prestar contas à sociedade, né? Uma forma de também estabelecer critérios objetivos do nosso trabalho, mas a gente identificou que talvez seja o caso de trazer um pouco para a realidade do justiça do trabalho, né? Essa questão das metas, né? Em relação aos precedentes, principalmente, também tem uma nova realidade que está imposta hoje nessa nova política do PST, né, em relação à afetação de temas, né. Realmente mudou bastante o paradigma dos regionais para levantar esses temas, né. A própria indicação dos representativos, a controvérsia para o TST, também é uma forma que também conflita, de certo modo, com a definição de precedentes regionais, né. Então, uma das maneiras de fazer esse processo de revisão das metas, né, seria, então, demandar o CSJT, né, para que ele, junto ao CNJ, né, busque adequar essas metas para a realidade trabalhista, né, a discussão no precoce sobre a flexibilização dessas metas e o incremento das metas qualitativas sobre as metas, né. Enfim, tirar um pouco o foco da questão de número e talvez pensar em critérios mais que vão para esse lado, mais embora subjetivo, mas que faz da paridade dos precedentes, né. Uma solução 4, compartilhamento de matérias que podem ser objeto de precedentes. Talvez o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica que permita o compartilhamento prático dessas matérias de uma maneira mais prática pelos regionais, né, também num caráter de fórum, mas também de uma maneira mais sistematizada, né, que os tribunais possam indicar matérias e também extrair desses painéis, né, dados que possam fomentar nos seus regionais o incremento dos precedentes. Outra solução, a criação de canal, a questão do juízo de cooperação, a criação de canal de comunicação. O ponto de convergência no juízo de cooperação, que muitos tribunais já têm, né, a figura do juízo de cooperação judiciária, né. Talvez aqui a maneira que o nosso grupo tenha pensado seria desenvolver maneiras de realmente efetivar o trabalho do juízo de cooperação, né. E a 6ª solução é a questão das diretrizes políticas, né, estabelecidas pelo TST para fomentar o diálogo entre os TRTs. Talvez a definição de alguns critérios de também, mais uma vez, a gente falando aqui de espaço para debate, né? Criação de um fórum nacional aqui, de repente, para estabelecer essas diretrizes. Claro que o TST deveria buscar, então, essas questões, essas demandas nos regionais. Talvez um processo de escuta ativa do TST em relação aos regionais, chegando lá primeiro no regional, para trazer os problemas e aí, então, estabelecer as políticas, né? Para não ficar aquela coisa de cima para baixo, talvez só no momento posterior surgem daí as dicotomias para serem resolvidas. Então, o inverso, a gente buscar nos regionais os problemas, trazer para o TST e